Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática Decifrada. Vídeo novo, quentinho, saindo do forno. Então a seguir, nós vamos ver juntos a resolução comentada da prova de matemática do Avaliar ETRI edição 2022, a prova realizada pela Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. E eu espero que vocês gostem e já deixo o convite para nos acompanhar nas redes sociais. Aqui está o endereço do Facebook, aqui no Instagram, e também para que você, de uma forma, nos ajude a continuar enviando vídeos desse tipo, né? Inscreva-se ao canal, assim a gente pode continuar mandando esses vídeos com qualidade para vocês. Vocês estarão nos ajudando bastante. Tá bom? Então vamos começar? Então vamos para a nossa primeira questão. O enunciado diz o seguinte: Marcos, Raquel, Fernanda, Gisele e Pedro se reunirão para montar uma chapa para concorrer a cargos de presidência, vice-presidência e diretor da empresa em que trabalham. O total de chapas que podem ser formadas com esses candidatos é igual a... E aí nós temos as 5 alternativas. Então, o que a gente precisa saber para resolver esse problema? Problemas desse tipo, importa calcular quantas possibilidades existem para que um determinado evento ocorra. Então, nós temos 5 pessoas para fazer chapas para 3 cargos. Então, estamos diante de um caso que a gente pode ficar em dúvida se é de arranjo ou de combinação, né? Arranjo simples ou combinação simples. Para esses dois eventos, arranjo e combinação, nós temos duas fórmulas. Tá? Então está aqui as duas fórmulas. A primeira delas é, como a própria letra está dizendo aqui no início, né? Então a primeira refere-se a arranjo e a segunda combinação. Resta apenas identificar qual das duas eu vou usar para poder resolver esse problema. Então é o seguinte, vamos analisar só dois eventos, tá? Dois eventos que aí a gente consegue já perceber a diferença que há entre arranjo e combinação. Então, digamos que eu tenho aqui, no primeiro caso, deixa eu trocar de cor aqui. Então, no primeiro caso, o Marcos vai fazer parte da chapa para a presidência, a Raquel, vice-presidência, e Fernanda, diretora da empresa. Tá? Agora, digamos que eu troque a posição do Marcos pela Raquel. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, percebam que agora a Raquel está concorrendo para a presidência e o Marcos para a vice-presidência. Né? Foi essa troca aqui que a gente fez. Então, utilizando as mesmas pessoas, né? Marcos, Raquel e Fernanda no primeiro grupo, e no segundo, Marcos, Raquel e Fernanda, só que a Raquel e o Marcos trocaram de posição, então nós temos nós percebemos que nós temos uma chapa diferente. Né? Aqui nós temos a primeira chapa, aqui embaixo a segunda chapa, e mesmo sendo ocupadas pelas mesmas pessoas, são chapas diferentes. Tá bom? Então, percebam essa situação num primeiro momento. Aí depois, nós vamos fazer outro tipo de arranjo. Digamos que eu tenha essas 5 pessoas e eu preciso de 3 para arrumar a sala de reuniões da empresa. Tá? Então, num primeiro momento aqui, olha, eu peguei o Marcos, a Raquel e a Fernanda. Essas 3 pessoas vão arrumar a sala de reuniões, tá certo? E aí,
eu vou fazer o seguinte, ao invés de colocar o Marcos na frente de Raquel como segundo, eu vou, nesse segundo grupo aqui, ó, eu coloco Raquel, Marcos e a Fernanda. Então percebam que nesse segundo caso, não importa se a Raquel vem antes, ou o Marco depois, ou o Marcos por último, a Fernanda em segundo, se é para arrumar a sala de reuniões, né, não tem uma ordem que faça com que esse segundo grupo ou terceiro grupo seja diferente, não importa. São sempre as mesmas 3 pessoas que vão arrumar a sala de reuniões. O que é diferente do primeiro caso, em que existem posições, né, específicas. No primeiro, o Marcos está concorrendo à presidência, no segundo, o Marcos vai concorrer à vice-presidência. São chapas diferentes. A mesma coisa ocorre em competições esportivas. Nós temos medalhas para o primeiro, segundo e terceiro. Então, digamos que o Marcos tivesse ganho a primeira colocação, ele ganha a medalha de ouro. Já na segunda competição, ele ganhou a medalha de prata. Então, são ordenações diferentes. Então, aqui, nesse primeiro caso, nós temos um caso em que a ordem importa. Tá? Já no segundo caso, a ordem não importa. Então, basta a gente analisar isso. Se mudando as pessoas ou os eventos de posição, eu crio um novo evento, então é porque a ordem importa. Se eu troco as pessoas ou os eventos de posição e eu continuo mantendo aquele mesmo grupo anterior, então quer dizer que a ordem não importa, tá bom? Então, falando de forma resumida, de uma maneira mais formal, se depois da mudança tiver formado um grupamento diferente, então o que vai acontecer? Isso aqui é um problema de arranjo. Tá? Se depois da mudança tiver formado o mesmo grupamento, então isso aqui será um problema de combinação. Então, para cada um desses eventos, a gente ou vai usar a primeira fórmula, que é a fórmula do arranjo, ou da segunda fórmula, que é a fórmula da combinação. Percebam que tanto a fórmula do arranjo e a fórmula da combinação tem esse N e o P. O N quer dizer o total, no caso aqui do nosso problema, no total de pessoas, e o P vai representar quantidade do grupo, né? Quantas pessoas eu peguei para formar um grupo. Então isso aqui é a parte do todo. Ou seja, é o número de pessoas de cada grupo. Tá? E aí tem uma forma que eu costumo usar para ensinar meus alunos, para ajudá-los a memorizar, né, a sedimentar essas informações, que é o seguinte: pega a primeira letra de cada uma das palavras. Então, olha só, A de arranjo, né? A de arranjo é a mesma coisa que A de altera. Então, se eu troquei a posição das pessoas e houve uma alteração, ou seja, a ordem importa, criei um novo grupo, então A de arranjo. Se o C, agora de combinação, vamos usar a palavra conserva. Então, se eu troquei a posição das pessoas e mesmo assim eu conservei o mesmo grupo, né, quer dizer que a ordem não importa, então nós estamos diante de uma combinação. Então, de posse dessas informações, percebam que nós estamos no primeiro caso em que a ordem importa, então nós estamos diante de um caso de arranjo. Tá bom? Então é a primeira fórmula que nós vamos usar. Tá bom? Então eu vou dar uma limpeza aqui na nossa tela para a gente poder fazer os cálculos, para poder responder o que está sendo solicitado na questão. Tá bom?
Pronto, tela limpa. Então aqui, ó, nós estamos os nossos dois grupos, a gente trocou o Marcos pelo lugar da Raquel e nós criamos uma outra chapa, a ordem importa. A ordem importa. O A de altera. Então nós temos a nossa fórmula de arranjo simples, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar quem é o N e quem é o P da nossa fórmula. Então o N são 5 pessoas, Marcos, Raquel, Fernanda, Gisele e Pedro, 5. E o nosso P é uma chapa com 3 cargos, então 3. Então basta a gente fazer a substituição de cada uma das letras com a identificação delas na fórmula. Tá? Esse ponto de exclamação significa que nós estamos diante de fatorial. Então isso aqui é a operação fatorial. Fatorial nada mais é do que a gente pega um número, por exemplo, 3 fatorial, a gente multiplica por todos os números que são antecessores do 3. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então dá 6. 6 seria o resultado de 3 fatorial. Então o arranjo de 5, 3 a 3, arranjo porque a ordem importa. Então vamos lá, 5 fatorial e n, que é o 5 menos o 3 fatorial. Tá? Isso aqui é igual a 5 fatorial menos, dividido por 2 fatorial. Tá bom? Para fazer esse tipo de conta, a gente não precisa fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 no numerador, nem 2 vezes 1 no denominador. Basta a gente fazer uma simplificação. Tá? A gente expande o 5 fatorial até encontrar o valor que está no denominador. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial e aí com 2 fatorial aqui embaixo eu posso fazer a simplificação. Aqui, ó, 2 com 2. O que ficou ali em cima? 5 vezes 4, 20, vezes 2, vezes 3, 60. Então 60, letra C, corresponde ao total de chapas que podem ser formadas com 3 candidatos dentre 5. Tá bom? Beleza, vamos continuar. No segundo exercício, o enunciado diz o seguinte: Karina abriu uma joalheria utilizando o valor de R$185 mil proveniente de um empréstimo que ela fez em um banco sob o regime de juros compostos a uma taxa de 20% ao ano. Essa dívida deverá ser quitada em parcela única após 3 anos. O valor que Karina deverá pagar ao banco para quitar essa dívida aqui nós temos as nossas 5 alternativas, então a questão já está dizendo que é um problema de juros compostos. Tá? Então a fórmula para a gente calcular juros compostos é esta daqui, ó, M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a N. Tá? Então o que significa cada letra dessa? M é o montante, no caso o montante é a dívida, o que ela vai ter, é o valor que ela vai ter que pagar para quitar a dívida ao final dos 3 anos, tá bom? O C é o capital, o I é a taxa de juros e o N, que vai ser o nosso expoente ali, vai ser o tempo, né, para quitar, né, o tempo que a financeira, o banco ou a pessoa física deu para que a pessoa quite aquele empréstimo. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Olha, a única preocupação vai ser com referente à taxa de juros.
né, a taxa de juros aqui deu 20%, só que a gente vai ter que transformar os 20% em número decimal para poder somar aqui, ó, com 1, tá bom? Então vamos lá, 20% é a mesma coisa aqui, 0,2, tá bom? Então substituindo cada informação, o M é o que eu estou querendo calcular, o C é o 185 mil, que é o capital inicial, né? Capital inicial, então vai ficar 185 mil, que multiplica 1 mais 0,2, que é a taxa de juros, e o N, que é 3 anos. Tá? Tem 3 anos para ela quitar essa dívida. Tá bom? Então M vai ser igual a 185 vezes 1,2 elevado à terceira potência. Tá? 1,2 ao cubo é igual a 1,728, tá bom? O nosso M vai ser 185 mil, né, vezes 1,728, que vai dar 319.680. E então a resposta é a letra E. O enunciado do próximo problema é assim, diz o seguinte: em uma festa junina, a brincadeira de pau de sebo foi preparada para crianças e adultos em 2 lugares distintos, um ao lado do outro. Em um determinado momento do dia, tanto o pau de sebo da brincadeira dos adultos quanto da brincadeira das crianças têm suas sombras projetadas no chão, conforme representado na figura abaixo. Então aqui à esquerda temos o pau de sebo dos adultos, aqui à esquerda, e à direita o das crianças. Tá? Então a pergunta é, qual é a altura x em metros do pau de sebo da brincadeira das crianças? Então aqui esse problema é uma questão de semelhança de triângulos. Então como é que a gente pode ter certeza que nós estamos diante de 2 triângulos semelhantes? Então nós temos que fazer algumas comparações. Então aqui nós temos o símbolo indicando que se trata de um triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus. No triângulo menor também nós temos o mesmo símbolo, então tratam-se de 2 triângulos retângulos. Aqui nós temos a indicação de mais um ângulo, o ângulo de 50 graus, que tem nos 2 triângulos. Então 90 mais 50 dá 140. 90 mais 50 é igual a 140, e 180, que é a quantidade, né, é a soma dos ângulos internos de um triângulo, menos 140, é igual a 40 graus, que é o ângulo que sobra para os 2 triângulos. Tá? Então aqui 40 também. Então percebam que nós temos 2 triângulos com os mesmos ângulos, então são triângulos semelhantes. Então, se são triângulos semelhantes, nós podemos fazer as razões das medidas que nós temos no triângulo grande para descobrir a medida do x, que é a altura do triângulo do pau de sebo das crianças. Como é que nós vamos montar isso? É por comparação. Então veja bem aqui, ó. 7,2 metros é a altura do pau de sebo do adulto. O x é o que estamos querendo procurar. Então, o 7,2 está para x, assim como nós pegamos primeiro a altura, o triângulo grande, nós vamos pegar aqui a projeção da sombra do triângulo grande, que é 6, está para 2,5. Então a gente tem que montar sempre assim. Na parte superior vão estar as medidas de um dos triângulos, e na parte inferior a medida do outro triângulo, tá? As medidas. Nós poderíamos fazer o inverso também. Então, nós poderíamos fazer assim, olha, x está para 7,2, assim como 2,5 está para 6, desde que a gente respeite que, se a gente pegou primeiro a medida do pequeno, então nós vamos pegar a medida correlata do grande.
né? Então, se eu comecei com a base do menor, comparando com a base do maior, então eu vou ter que pegar a altura do menor comparando com a altura do maior. Entendeu? É sempre assim. Eu não posso pegar a altura do maior e depois buscar a projeção da sombra do menor, e aí eu pego a projeção da sombra do menor e, sabe, eu faço uma confusão, misturo tudo. Né? Tem que ter um ordenamento, tá bom? Para que aí a gente consiga encontrar a medida que está faltando. Então aqui agora basta a gente fazer uma multiplicação cruzada. Tá? Então como é que vai ficar? 6 vezes x vai ser igual a 7,2 vezes 2,5, que é igual a 18. Passando o 6 para o outro lado, para encontrar o valor do x, x vai ser igual a 18 dividido por 6, x é igual a 3 metros. Tá? Então a resposta aqui é a letra C. Tá bom? O próximo exercício diz o seguinte: os automóveis sofrem uma desvalorização comercial devido ao uso e desgaste ao longo do tempo. O valor de um automóvel V, T anos após a sua compra, né, ou seja, o número de anos após a sua compra, pode ser calculado através da função VT igual a P0 vezes 1 menos I multiplicado por T, em que o P0 é o valor inicial do automóvel e a taxa unitária anual de desvalorização do veículo. Leonardo comprou um automóvel cujo valor era R$24.000 e sabe que a taxa unitária de desvalorização atual desse automóvel é de 0,1. Então o valor do automóvel, né, o valor do veículo adquirido por Leonardo 3 anos após a sua compra será... Então vamos pegar aqui a função, que é VT igual a P0 vezes 1 menos I e T, multiplicado por T. Então P0 é o valor inicial. O valor inicial que é R$24.000. Tá? E é a taxa. A taxa é 0,1. A taxa anual, né, de desvalorização. E o tempo T vai ser igual a 3 anos. Então basta a gente substituir essas informações na fórmula. Então VT vai ser igual a 24.000, que multiplica 1 menos 0,1 elevado a 3. Tá? Então VT é igual a 24.000 vezes 0,9 elevado a 3. VT é igual a 24.000 vezes 0,729, que dá 17.496. Então a resposta é a letra B. Então 3 anos após a compra, um carro que valia 24.000 com uma taxa de desvalorização anual de 0,1, ele vai estar valendo 17.496. Tá bom? Vamos prosseguir então. O próximo exercício enunciado diz o seguinte: um atleta pretende melhorar seu condicionamento físico para disputar um campeonato. Para isso, seu treinador lhe recomendou um planejamento de exercícios iniciando com uma caminhada de 2 voltas em torno da praça da cidade, de maneira que a quantidade de voltas dobre a cada semana. Seguindo esse planejamento, quantas voltas esse atleta dará na 5ª semana? Aqui nós temos um problema clássico de progressão geométrica, PG. Geométrica. Em que a razão, o quê? A razão é igual a 2. Nós poderíamos, né, e dar um pouco de trabalho, nem tanto nesse caso, né, mas a gente vai
eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Nós podemos chegar aqui, olha, começou com 2 voltas e vai dobrando, né, toda semana até chegar na 5ª semana, que eu quero saber quantas voltas está dando, esse atleta está dando. Só que existe uma fórmulazinha, a fórmula da PG, para que a gente encontre esse termo, né, que seria o A5. O A1, que é o primeiro termo, seriam 2 voltas. E eu estou querendo encontrar o A5. Tá? É isso aqui que eu estou querendo encontrar. Então, pela fórmula da PG, né, o termo geral da PG é igual, no caso é o AN, é igual ao A1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevado pela quantidade de termos menos 1. Tá? Então, aqui ó, é uma formulazinha que a gente já calcula direto. Eu pego aqui, ó, o A5 vai ser igual ao A1, que é 2, a razão, que é 2, e aí o N menos 1 seria o N é igual a 5, 5 menos 1, então A5 é igual a 2 vezes 2 elevado à quarta, tá? A5 é igual a... a gente poderia usar a propriedade de potência aqui, né, que somar os expoentes, aqui dá 2 à quinta, que é igual a 32 voltas. Tá? A outra forma seria a forma mais trabalhosa. Seria ficar assim, olha, na primeira volta, na primeira semana, ele dá 2 voltas, aí na segunda semana é o dobro, então dá 4, na terceira semana é o dobro, daria 8, na quarta semana é o dobro, daria 16, e na quinta semana é o dobro da anterior, 32 voltas, tá? Então a gente já tem a formulazinha da progressão geométrica, a gente identifica a razão, nós temos o primeiro termo, temos o N, que é quantas semanas, né, para que ele conclua o treinamento. Pronto, a gente resolve imediato. A gente poderia até fazer assim porque 5 semanas só, o N é 5. Mas digamos que ele está fazendo um planejamento até o final do ano, 52 semanas, desde a primeira semana do ano. Então você fazer isso aqui, ó, até chegar a semana 52, pô, vamos usar a fórmula da progressão geométrica. Tá bom? A próxima questão é a seguinte. O enunciado diz o seguinte: seja a função de reais em reais uma função tal que f de x é igual a 2 elevado a x menos 3, a representação gráfica dessa função é, e temos essas 5 alternativas. Então vamos lá. Ó. Vamos fazer por eliminação. Os gráficos b e e correspondem à função linear ou do primeiro grau. Por que eu digo isso? Porque é uma reta, uma linha reta. Tá bom? O da letra C é um gráfico de uma função do segundo grau ou função quadrática, é uma parábola. Tá bom? Restou os gráficos da letra A e da letra D. E aí a gente, se vocês já têm um certo grau de conhecimento, né, do aspecto dos gráficos das funções logarítmica e exponencial, aí vocês facilmente já eliminam uma das duas. Tá? Então, de antemão eu já digo o seguinte, a letra A é da função logarítmica, a letra D é da função exponencial. Mas a gente tem como resolver isso. Olha aqui, nós temos essa função aqui. Olha. Temos o 2, né? o f de x ele vai representar o y, tem o 2 e o x, que é a minha variável independente, que são os valores que eu estou escolhendo, está aqui no expoente x elevado a menos 3. Então, olha só. Eu tenho 2 gráficos, eu já eliminei 3, né? A letra B, C e a letra E eu já eliminei, fiquei com a letra A e a letra D. Então a letra A, olha aqui, ó, com o x valendo 1, o y tem que valer 3, e o da letra B, o x valendo 3, o y tem que valer 1. Tá? Então é bem fácil até, mesmo que você não saiba quem é logaritmo e quem é exponencial.
Então eu pego ali a minha função y igual a 2 elevado a x menos 3. Aí eu pego aqui o primeiro valor. Eu pego aqui o primeiro valor do x no gráfico da letra A. Ó, perceba aqui o ponto que está. Esse ponto aqui é 1, 3. Então o valor do x é 1 e o valor do y é 3. Então se eu pegar esse 1 e jogar aqui, se for esse gráfico, vai ter que dar 3. Tá bom? Então vamos lá. Y igual a 2, 1 menos 3. Isso aqui vai ficar 2 elevado a menos 2. E todo número com expoente negativo eu posso escrever ele em formato de uma função inversa e com o expoente positivo. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 elevado a 2 ao quadrado, 1 quarto. Então 1 quarto não é 3. Tá? Então a gente já pode descartar a letra A também. Então nenhuma dessas daqui é. Então por exclusão eu já tenho que a resposta certa é a letra D. Mas eu vou fazer o cálculo aqui para que vocês vejam que pelo gráfico também dá para a gente encontrar. Então, y igual a 2, o x agora vai valer 3, 3 menos 3, isso aqui é igual a 2 elevado a 0, e todo número elevado a 0 é igual a 1, y igual a 1. Então, quando o x é igual a 3, o y é igual a 1. Tá? Certinho, resposta certa, letra D. Então a gente começou por eliminação, função do primeiro grau, função quadrática do segundo grau, restaram as letras A e B, e aí como elas estão indicando o valor do x e do y correspondente, a gente, pela fórmula da função, a gente encontrou a resposta certa. Tá bom? O próximo exercício diz o seguinte: um professor de matemática fez uma pesquisa para identificar a média aritmética de idade dos 20 alunos de uma turma. Ele verificou durante a pesquisa que 7 alunos têm 19 anos, 6 têm 18, 7 têm 17, e em seguida identificou corretamente a média aritmética das idades dos alunos da turma. Dessa forma, qual foi a média aritmética das idades da turma encontrada nessa pesquisa? Então vamos lá, pessoal. Média aritmética a média aritmética é uma razão, uma fração, em que no numerador tem a soma dos dados coletados. Tá? Soma dos dados coletados. E embaixo a quantidade deles. A quantidade tá? Quantidade de dados. Então nesse caso aqui, a nossa quantidade vai ser 20, porque ele perguntou para 20 alunos as suas idades, tá bom? E aí ele identificou que tem 7 alunos com 19, então a gente vai começar a montar aqui, ó, a nossa razão. Então aqui embaixo vai ser 20, que é a quantidade de pessoas que ele perguntou a idade. Então 7 alunos com 19, então vai ser 7 vezes 19 mais 6 alunos com 18, 6 vezes 18, mais 7 com 17. Então, se vocês perceberem, ó, 7 e 6 dá 13, 13 e 7, 20, que são os 20 que ele perguntou. Tá bom? 7 vezes 19 dá 133, 6 vezes 18 dá 108, 7 vezes 17 dá 119, tudo isso dividido por 20. Essa soma aqui no numerador vai dar 360 dividido por 20. 360 dividido por 20 dá 18. Então 18 é a média aritmética das idades da turma. Então, resposta letra B de bola.
O próximo exercício, o enunciado diz o seguinte: observe abaixo o gráfico de uma função f que vai de -2 até 6, e aqui nós temos o símbolo de um intervalo fechado, que são os colchetes voltados para dentro, intervalo fechado, e de -2 até 6, até o contradomínio à imagem, -3 até 3, intervalo fechado também. Então nós temos aqui o domínio e a imagem. Tá? E o que está sendo solicitado? Que a gente indique o intervalo em que a função é estritamente decrescente, tá bom? Então é o seguinte, olhando para o gráfico, a gente já tem condições de ver qual é o momento em que a reta ou a curva está indo ladeira abaixo, literalmente, está descendo. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, né, a dica que eu sempre dou aos meus alunos é o seguinte: imagina um bonequinho indo na direção do gráfico. Tá? Se ele começar a subir, é porque nós estamos diante de um trecho do gráfico crescente, da função crescente. Se ele começa a descer, é porque ali o gráfico é decrescente. Aqui ele começa a subir novamente, e aqui é um intervalo em que a função é constante, uma linha reta paralela ao eixo x. Tá? Então é simples. Né? Qual é de todos esses traçados aqui, qual é o intervalo em que a função é estritamente decrescente? Então, a partir desse ponto até chegar nesse. Então, o intervalo aqui em que ela é decrescente vai do 0 até o 2. E intervalo fechado, porque não tem descontinuidade. Tá bom? Então, seria do 0 até o 2. Então, resposta letra A. Então, o próximo exercício, o enunciado diz o seguinte: um pote com formato cilíndrico tem 4 centímetros de altura e 6 centímetros de diâmetro. Ele será revestido em toda a sua superfície lateral com um adesivo decorativo. A quantidade mínima em centímetros quadrados de adesivo necessário para revestir toda a superfície lateral desse pote é... Então nós temos aqui uma figura em formato de cilindro. Então o enunciado diz que tem 4 centímetros de altura e o diâmetro 6 centímetros. Certo? Então ele será revestido em toda a superfície lateral, né, toda essa região aqui, ó, envolvendo todo o cilindro. Tá bom? Então, vejam que pelas respostas, né, pelas alternativas, ela está indicando o π. Então não vai haver necessidade de a gente fazer, né, π em algum exercício é 3,14, então não vai haver necessidade de eu pegar o 3,14 e fazer as devidas contas com ele. Né? Basta indicar que está sendo multiplicado por π. Então o que a gente vai o que a gente vai precisar, né, no final das contas? A gente vai ter que calcular, como se fosse um retângulo. É um retângulo que vai ser o adesivo que vai circundar esse pote em formato cilíndrico, e ele vai ter como altura os 4 centímetros, só que isso daqui, a base desse retângulo vai ser o comprimento da circunferência, do topo lá de baixo, que é um cilindro, ele é paralelo, tá? Então, do topo. Olha, o comprimento da circunferência é 2π vezes o r. 2r nada mais é do que 2r igual a mesma coisa que diâmetro. Então o diâmetro já está indicado ali. Então o comprimento é igual ao diâmetro vezes o π. O diâmetro é 6 vezes π, 6π. Tá? Então 6π é essa medida. Então, para calcular essa área, que é toda essa região aqui, ó, interna do retângulo,
basta multiplicar a base, né, a área do retângulo, é igual a base vezes altura. Então a base 6π, altura 4, isso aqui vai dar 24π em centímetros quadrados, que já está indicado ali no enunciado. Então resposta letra C. O próximo exercício enunciado é o seguinte: um fabricante construiu um modelo de escorregador cuja inclinação e altura estão indicadas na ilustração abaixo. Então, nós temos o escorregador, a inclinação da pista que as crianças vão escorregar tem 30 graus em relação ao solo, tá? A altura dele é 94 centímetros. Então, o enunciado pede o seguinte: a medida do comprimento X da rampa desse escorregador em centímetros é... Então está aqui essa medida. Percebam que nós temos um símbolo que indica que se trata de um triângulo retângulo. Então, para que a gente encontre a medida x, a gente vai ter que usar uma função trigonométrica. Aqui nós temos dado pelo problema os dados de 3 funções trigonométricas referentes ao ângulo de 30 graus, né, que é o ângulo de inclinação da rampa. Então aqui nós temos um triângulo retângulo, o x é a hipotenusa, tá? Esse 94 aqui seria um dos catetos, cateto que é oposto ao ângulo de 30 graus. A função trigonométrica que relaciona cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Então, como é que a gente vai fazer a substituição? Seno de 30 graus. Deixa eu apagar isso aqui para fazer direitinho. Então, seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é 94 centímetros, dividido por x, que é a hipotenusa, tá bom? Então, agora, o seno de 30 já está dado na tabela, que é 0,50. Então, 0,50 é igual a 94 dividido por x. Agora a gente pode fazer aqui, ó, trocar o 0,50 pelo x, para deixar o x isolado, e a gente vai encontrar o valor da hipotenusa, tá? Então, vou pegar isso aqui, jogar para cá. Então, vai ficar x igual a 94 dividido por 0,50. Isso aqui é a mesma coisa que 188 centímetros. Resposta letra E. O próximo problema, o enunciado diz o seguinte: considere o polinômio px apresentado em sua forma fatorada no quadro abaixo. Aqui o px. Então px é igual a 2 que multiplica x menos 2 que multiplica x mais 4. As raízes do polinômio px são... Então toda vez que a gente já tenha o polinômio já está na forma fatorada, o que são as raízes? A raiz de um polinômio qualquer é o valor de x que torna o resultado, né, ou o valor do polinômio, o resultado do polinômio, zero. Então, é o valor de x que faz com que isso aqui, ó, px seja igual a zero. Então, olha só, o px ele é uma multiplicação de 3 expressões, né? Tem o 2 multiplicado por x menos 2 multiplicado por x mais 4. Então, para que ele seja igual a zero, um desses termos aqui, ou x menos 2 vai ser zero, ou x mais 4 vai ser zero. Então, a gente pega aqui, ó, ou x menos 2 vai ser igual a zero, passa o menos 2 para o outro lado, x igual a 2, e a outra alternativa é que o x mais 4 seja igual a zero, passa o 4 para o outro lado, x igual a menos 4.
Então nós vamos ter que procurar uma alternativa que tenha o x valendo 2 e menos 4. Então vamos procurar aqui a letra A. Menos 4 e 2. Porque se a gente botar aqui, olha, está aqui o px é igual a 2, que multiplica x menos 2 vezes x mais 4. Então vamos usar o x igual a 2 aqui no primeiro. Tá? Px igual a 2 vezes 2 menos 2 vezes 2 mais 4. Então px vai ser igual a 2, 2 menos 2 vai dar 0, vezes 6. Né? Então não importa a quantidade de fatores que eu tenha, se eu tiver um deles sendo 0, a multiplicação toda vai dar 0. E isso aqui para x igual a 2. Agora vamos fazer x igual a menos 4. Então px é igual a 2 vezes 2 vezes menos 4 menos 2 e multiplica menos 4 mais 4. Então px vai ser igual a 2, aqui vai dar vezes menos 6 e aqui na terceira parcela vai dar 0. Então não importa também, igual ao primeiro caso, se eu tiver um 0, não importa a quantidade de números que eu tenha, esse resultado aqui vai ser igual a 0. Tá? Então, as raízes 2 e menos 4, alternativa letra A. O próximo exercício diz o seguinte: observe o triângulo retângulo abaixo. De acordo com as medidas apresentadas nesse triângulo, qual é a razão que representa o seno do ângulo B? Então, nós fizemos agora há pouco um exercício que trata de funções trigonométricas. Então, o seno em um triângulo retângulo é igual ao cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Então o ângulo está aqui, que é o ângulo beta. O cateto oposto é 5. A hipotenusa está aqui, 13. Nem precisa dizer que se trata de um triângulo retângulo, né? O símbolo que indica que é um triângulo retângulo é um ângulo de 90 graus, ângulo reto. Então a razão que indica o seno desse ângulo beta é 5,13, resposta letra E. Bom? O próximo problema diz o seguinte no enunciado: observe no desenho abaixo um bloco retangular contendo areia, colocado em duas posições. A parte colorida de cinza indica o volume de areia dentro do bloco. Temos a posição 1 e a posição 2. Tá? Qual é a medida H da altura alcançada pela areia quando o recipiente está na posição 2? Então vamos lá, pessoal. Volume é igual a base vezes largura vezes altura. Tá certo? Então deixa eu pegar isso aqui. Vou colocar aqui assim. Pronto. Então, o volume é igual a base vezes largura vezes altura. Então, vamos ver aqui na posição 1. Tá? Posição 1. Então, nós temos a base, né, o volume aqui é igual a 20, base, vezes a largura 8, vezes a largura 8, vezes a altura. A altura do recipiente é 10, só que ele não foi preenchido totalmente, ficou faltando 2. Então, 10 menos 2 é 8, que é a altura do volume de areia dentro do pote. Então, vezes 8. Então, o volume aqui vai dar 1.280 centímetros cúbicos. Tá? Na posição 2, o volume é o mesmo, 1.280, só que agora a gente tem que calcular a altura H. Então eu tenho a base, que é 10, vezes a largura, que é 8, e a altura, que é H, que eu quero calcular.
Então 1280 é igual a 80 vezes H. Então o H, vou passar para o outro lado 80, 1280 dividido por 80, isso aqui vai dar 16 centímetros. Resposta, letra C. Tá bom? Próxima questão é o seguinte. O enunciado diz o seguinte. Considere a função f que vai de menos 3π sobre 2 até mais 3π sobre 2. Isso aqui é o nosso domínio. Tá? Então vocês percebam que todos os gráficos vai de menos 3π sobre 2 até 3π sobre 2. O nosso domínio da função. E relacionado com R, que é o conjunto dos reais, tal que a função ela é menos 2 cosseno de x. E aí o enunciado pede o seguinte, o gráfico dessa função está representado em uma dessas alternativas. Então, para quem não está acostumado com o formato da função cosseno, percebam que todas as alternativas, as linhas têm esse formato ondular. Tá? Então, tanto a função cosseno quanto a função seno, elas têm esse aspecto ondulatório. Tá? Então, para que a gente, se você está ainda uma certa insegurança no formato do gráfico, da função cosseno, eu aconselho que vocês usem uma tabelinha, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Então está aqui a tabela. Então, essa tabela aqui ela está relacionando os ângulos, né, porque a função cosseno está dentro do círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico tem 360 graus. Então, o que faz nos interessar, né, são os valores cheios. Né, o valor 0, o valor 90. Tá? Por quê? Porque tem 1, 0, menos 1, 0 e 1. Aí a gente vai conseguir se posicionar dentro dos gráficos e descobrir, até mesmo por eliminação, qual é o gráfico que nos interessa. Tá bom? Então o que acontece? Vamos analisar aqui essa primeira coluna do 0 grau. Então quando o x é 0, lembra que o x é a linha horizontal. Então quando o x é 0, né, o x vai estar bem aqui na origem. Tá? X vai estar bem na origem. Então o que vai acontecer? Na função cosseno, quando o x é 0, o y é 1. Tá? Então na função cosseno, quando o x é 0, o y tinha que estar no 1. Então o y tinha que estar aqui, assim, ó, no 1, tá? No 1, 1 e 1. Tá? Só que é o seguinte... Essa não é uma função cosseno de x pura, ela está multiplicada por menos 2. Então a gente pega a função cosseno é assim, ó, f de x igual a cosseno de x. Então quando a gente pega ali, ó, f de 0, que é igual ao cosseno de 0, então f de 0 é igual a 1. Só que aqui é f de menos 2 cosseno de x. Então a gente teria que multiplicar o 1 por menos 2. Então vai dar aquele f de 0 ali vai ser igual a menos 2. Então quando o x é 0, o y é menos 2. Então basta a gente procurar aqui qual é o gráfico que tem quando o x é 0, o y é menos 2, que é o gráfico que a gente estava procurando. Tá? Nenhum outro a linha passa pelo ponto menos 2 quando o x é igual a 0. Tá bom? Então, por eliminação, a gente pode excluir todos os outros, a resposta é letra A. Tá? O próximo exercício diz o seguinte enunciado. Um professor de literatura vai sortear um livro entre seus alunos. Para fazer esse sorteio, ele distribuiu cupons para seus alunos, totalizando 18 cupons para as meninas e 14 cupons para os meninos. Qual a probabilidade de uma menina ser sorteada? Então, quando nós estamos falando de probabilidade, nós estamos falando de uma razão em que aqui no denominador está o total de possibilidades, o total, e em cima a parte que a gente está querendo entender qual é a probabilidade dela ocorrer, né, daquela ocorrência. Então, vejam bem,
18 cupons para meninas e 14 para meninos. Então, qual é o total de cupons? 18 mais 14 igual a 32. Então, são 32 cupons. Agora, a probabilidade de uma menina ser sorteada. Então, tem 18 cupons para meninas, de um total de 32 cupons. Então, a gente pode fazer, simplificar, né? 18 e 32 são pares. Então, a gente pode dividir por 2. Aqui dá 9 e por 2 dá 16, tá bom? Então, 18 e 32 é a mesma coisa aqui. 9 e 16, que é a nossa resposta. Alternativa letra D de dado. O próximo enunciado diz o seguinte: observe a expressão numérica abaixo, menos 59 mais, aqui dentro tem um parêntese com menos 38, mais 24. Então o resultado dessa expressão numérica é, então aqui é uma expressão bem simples, nós temos um sinal de mais na frente de um parêntese, então ele não vai alterar o valor que está dentro do parêntese. Então vai ficar menos 59, menos 38, mais 24, tá bom? Então, menos 59, menos 38, vai dar 17, vai 1, menos 97, mais 24, isso aqui vai ser igual a 3 menos 73. Então, resposta letra B. A próxima questão diz o seguinte, o enunciado. Após a fabricação de um lote de 150 lâmpadas, verificou-se que 77 delas apresentaram defeito. Qual a probabilidade de se retirar aleatoriamente uma lâmpada com defeito nesse lote? Então é parecido com aquele outro problema que nós fizemos juntos. Então a probabilidade é igual a uma razão em que o denominador vai ser o total de eventos e em cima vai ser a parte do evento que eu estou querendo entender, aquela ocorrência, tá bom? Então, o total dá 150 e 77 apresentar o defeito. Então, aqui está a fração que vai me dar a probabilidade de eu retirar aleatoriamente uma lâmpada com defeito nesse lote. Tá bom? Então, a resposta é a letra C. O próximo exercício diz o seguinte: observe os triângulos abaixo. Nós temos 4 triângulos e os ângulos internos estão especificados. E a pergunta é: qual desses triângulos é um triângulo equilátero? Então, uma questão bem simples. Aqui o único que poderia gerar um pouco mais de atenção seria esse triângulo 3. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, esse símbolo aqui indica que é um ângulo reto. Então nós temos um triângulo com um ângulo de 90 graus e 2 ângulos de 45. Então todos esses outros triângulos aqui, o triângulo 2 é um triângulo escaleno, tá? Assim como o 4. Esse aqui é um triângulo isósceles, o 3, isósceles, porque tem 2 ângulos iguais na base. E o único que é equilátero, são todos os ângulos iguais e, por consequência, todos os lados serão iguais também, tá? É o triângulo 1, resposta letra A. A próxima questão diz o seguinte: a locomotiva de um trem de carga tem 196 toneladas e cada vagão carregado desse trem contém 98 toneladas. Em uma determinada viagem, constatou-se que o trem tinha ao todo 1.372 toneladas. Então a pergunta é: quantos vagões ao todo foram acoplados à locomotiva do trem nessa viagem? Então só quero saber quantos vagões acoplados à locomotiva. Então, do total, 1.372, eu vou subtrair o peso da locomotiva, que é 196. Aí eu vou saber a quantidade, o peso em toneladas dos vagões que estão acoplados à locomotiva. Depois basta eu dividir
pelo peso unitário de cada vagão, que eu vou saber quantos vagões estavam acoplados, tá bom? Então, 1.372 menos 196 é 1.176 toneladas. Agora eu vou pegar esse 1.176 e vou dividir por 98, que é o peso de cada vagão, tá bom? Isso aqui vai dar 12 vagões. Então, ao todo, nós temos 12 vagões acoplados à locomotiva. A resposta, letra C. O próximo exercício, o enunciado diz o seguinte: a figura abaixo mostra um triângulo de 64 centímetros quadrados de área dividido em pequenos triângulos todos iguais. A pergunta é: a medida da área do polígono colorido de cinza é? Então, aqui é o seguinte: esse triângulo aqui foi dividido em pequenos triângulos, todos com a mesma medida, e o triângulo todo mede 64 centímetros quadrados. Então vamos contar quantos triângulos pequenos tem, para que depois a gente divida pela área total do triângulo grandão, para saber quanto é que mede cada um desses triângulos pequenos. Então vamos lá. Então nós temos 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 triângulos pequenos. Então a área é de 64 centímetros, eu tenho 16 triângulos, basta eu dividir 64 por 16, que vai dar 4 centímetros quadrados, que é a área de cada um desses triângulos pequenos. Então, um triângulo pequeno mede 4 centímetros quadrados. Agora basta a gente contar quantos triângulos tem esse polígono pintado de cinza e multiplicar por 4 para saber qual é a área dele. Então vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o polígono em cinza tem 7 triângulos pequenos. Cada triângulo pequeno tem 4 centímetros quadrados, vezes 4 é igual a 28 centímetros quadrados. Resposta, letra D. O próximo exercício é o seguinte: Juliano fez uma casinha de madeira para seu cachorro. Algumas medidas internas da parede traseira dessa casinha estão indicadas na figura abaixo. Então, essa altura aqui, ó, mede 40 centímetros. A parte inclinada do teto mede 39 centímetros. A inclinação do teto, 40 graus. Aqui está a altura inteira. Essa medida aqui, ó, essa medida que a gente quer saber, a medida da área interna, é essa medida que a gente quer saber, depende desse pedaço aqui, ó, tá? Então, para isso, a gente vai usar, de novo, as funções trigonométricas. Aqui nós temos uma tabelinha com algumas funções referentes ao ângulo de 40 graus, tá bom? Então, o que vai acontecer? Para que a gente encontre esse x aqui, o x está oposto ao ângulo de 40. Então, a função trigonométrica que leva em consideração o lado oposto e hipotenusa, a hipotenusa está aqui, ó, a hipotenusa, então é o seno. Então, seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Hipotenusa. Então, o seno de 40 graus é igual ao cateto oposto, que é o x, que eu não sei, dividido por 39. Tá legal? Então vamos lá. Seno de 40 está aqui, 0,64 é igual a x sobre 39. Então, para achar o valor do x, eu pego o 39 e passo ele para o outro lado do sinal de igualdade, multiplicando. Então, o x vai ficar 0,64 vezes 39. Isso aqui vai dar igual a
24,96 centímetros. Tá? Esse aqui é o pedacinho X aqui. Mais 40 centímetros, né, que é a altura da parte de baixo da casa. Então vai ficar 64,96, que é a resposta da letra A. O próximo exercício, o enunciado diz o seguinte: um cientista está acompanhando o crescimento de uma população de micro-organismos em meio líquido. Esse crescimento se dá de acordo com a função n de x igual a n0 vezes 2 elevado a x, na qual n0 representa a população observada inicialmente e x é o número de gerações ocorridas até o momento da observação. Considere que ao início da observação, o cientista registrou 1000 micro-organismos. De acordo com essa função, o número de micro-organismos na 10ª geração será D. Então nós temos a fórmula n de x é igual a n0 vezes 2 elevado a x. n0 representa a população observada inicialmente, então n0 é igual a 1000, segundo informações do enunciado. Depois, x é o número de gerações, quer saber, na 10ª geração, qual é o número de micro-organismos. Então, x é igual a 10. Então, agora basta fazer a substituição das informações. 1000 vezes 2 elevado à 10ª. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Aqui ficou um parêntese mais apresentável, tá bom? Então, nx é igual a 1000. 2 elevado à 10ª é 1024. Então, n de x vai ser igual a 1024 vezes 1000, que acrescento 3 zeros. Então, a resposta aqui, letra E. O próximo exercício, o enunciado diz o seguinte: Lívia aplicou R$600 em um fundo monetário em regime de juros compostos a taxa de 3% ao mês. O montante aproximado que Lívia terá após 5 meses de aplicação é D. Então está aqui, ó. De novo, nós estamos diante de um problema de juros compostos. Então a fórmula é o montante, que é o valor que eu vou ter ao final, é igual a capital vezes 1 mais I sobre N. Tá bom? Então quem é o C? Vai ser os R$600 que ela aplicou. O I é a taxa, né, que é 3% ao mês. Só que aqui a gente vai ter que passar para decimal. Então vai dar 0,03. E o N vai ser igual a 5 meses. E aí é só a guisa de esclarecimento. Então o I e o N, né, o I é a taxa e o N é a quantidade de tempo durante a aplicação ou durante o empréstimo, seja lá o que for, tem que estar na mesma unidade. Tá? Então as duas estão com meses, sem problema. Então vamos lá, vamos fazer a substituição na fórmula. O montante vai ser igual a 600, que multiplica 1 mais 0,03 elevado a 5. O M vai ser 600, que multiplica 1,03 elevado a 5. E aí, para evitar que nós façamos cálculos, o próprio problema já está dizendo que 1,03 elevado a 5 é igual a 1,16. Basta substituir 600 vezes 1,16. Isso aqui vai dar 696. Tá? Então, resposta, letra B. Então, após 5 meses, com essa taxa de juros, ela vai estar, os R$600 vão ter se tornado 696. O próximo problema enunciado diz o seguinte: o jogador de futebol participou de 32 partidas de um campeonato, porém somente em 10 delas ele marcou gols. Em uma dessas partidas ele marcou 4 gols, nas 3 partidas seguintes, 2 gols em cada uma, e em outras 6 partidas apenas 1 gol em cada.
Qual foi a média aproximada de gols por partida desse jogador nesse campeonato? Então, algumas coisas para a gente prestar atenção. O que quer dizer média? Média é igual a uma razão, uma fração em que o denominador vai ser o total dos eventos que estão em jogo que nós estamos estudando. No caso aqui, vão ser as partidas, o total de partidas, tá? E o meu numerador vai ser os dados coletados, né? Aquilo que foi coletado, aquelas informações. E aqui no caso são os gols por partida. Tá bom? Então vamos lá. O total de partidas é igual a 32. 32 partidas. Só que aí é o seguinte, vejam bem, somente em 10 delas ele marcou gols. Tá? Então, se somente em 10 delas ele marcou gols, 22 partidas ele marcou 0 gols. Tá? Então vamos lá. Em uma dessas ele marcou, em uma partida, ele marcou 4 gols. Então aqui dá 4 total. Uma partida ele marcou 4. Nas 3 partidas seguintes ele marcou 2 gols em cada, então são 6 gols. E depois, nas outras 6 partidas restantes, ele marcou apenas 1. Então mais 6. Então isso aqui, ó, dá 4 e 6 dá 10, 10 e 6 dá 16. Então o que vai acontecer? A minha média vai ficar assim, ó. 22 partidas com 0, vezes 0, mais os 16 gols das partidas restantes. Tudo isso dividido por 32. Então 22 vezes 0 dá 0. O que sobrou? 16 por 32. Isso aqui é igual a 0,5. Resposta letra A. Tá bom? O próximo exercício diz o seguinte. Observe abaixo o gráfico de uma função, né, cujo domínio vai de menos 3 até 7, é o intervalo fechado, e a imagem menos 3 e 4. Domínio é x, imagem y. Tá? Então está aqui, ó, de menos 3 até 7, e a imagem vai de menos 3 até 4. A pergunta é, essa função é estritamente crescente em que intervalo? Em que intervalo? Então vocês lembram daquele exercício lá do início? Ficou em dúvida, bonequinho. Então você vai andando em direção ao gráfico, naquele momento em que você começa a subir, a função é crescente. Então esse trecho aqui é crescente, e ele continua subindo até chegar nesse ponto máximo aqui, em que ele começa a descer. Então o intervalo em que a minha função é crescente vai daqui do 0 até o 5. Tá bom? Então, em termos de intervalo fechado, é 0 e 5. Vamos ver se tem essa alternativa. Aqui, ó, na alternativa C, que vai do 0 até o 5. Tá bom? A próxima e última questão, o enunciado diz o seguinte. Ao adaptar um sistema de aquecimento solar de água em sua casa, Juliano precisa instalar um reservatório térmico para o armazenamento da água aquecida. Esse reservatório tem formato cilíndrico e suas dimensões estão especificadas no desenho abaixo. Então, a base cilíndrica tem de diâmetro 60 centímetros e o comprimento 120 centímetros. É dado que o π, nesse problema, nós vamos considerar como sendo 3,1. A pergunta é, o espaço onde será instalado esse reservatório deverá ter, no mínimo, quantos centímetros cúbicos? Então, se é centímetros cúbicos, nós estamos falando de volume. Tá? De volume. Então, o volume de um cilindro, nós temos aqui, volume do cilindro é igual a área
área da base vezes o comprimento do cilindro. Então, qual é a área da base? Aqui nós temos o diâmetro, a área da base é igual a π vezes o r ao quadrado. Então, π é 3,1 vezes o r ao quadrado, que é 30 centímetros. 30 ao quadrado, isso aqui vai dar 3,1 vezes 900, que é igual a 2.790 centímetros quadrados. Tá? Só que o volume é a área da base, 2.790 vezes 120. Isso aqui é igual a 334.800 centímetros cúbicos. Tá? Então, aqui é o local onde ele vai ser instalado, tem que ter no mínimo isso aqui, 334.800 centímetros cúbicos, resposta letra D. Tá bom, pessoal? Então, a gente, com essa questão, a gente encerra a resolução comentada da prova do Avaliar ETRI, edição 2022, referente ao terceiro ano do ensino médio. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida ou sugestão, área de comentários do nosso canal. Tá bom? Obrigado e até o nosso próximo vídeo. Obrigado pela visita. Não se esqueça de curtir se gostou do vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!